Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula para vocês. Hoje, nosso assunto abordado é o Conselho Monetário Nacional. Uma coisa eu digo para vocês, podem ter certeza absoluta, que é a questão certa na sua prova. Em todos os concursos de carreiras bancárias, tá, de todos os órgãos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul, Banco do Nordeste, BRB, Banestes, Banpará, enfim, todos os bancos, né, sempre, em todas as provas, tradicionalmente, nós temos pelo menos uma questão do Conselho Monetário Nacional. Claro, a matéria conhecimentos bancários. E aqui você pode ter certeza, mas certeza absoluta, que essa aula é uma aula exaustiva. O que é uma aula exaustiva? É uma aula que nós abordamos todos os pontos possíveis e imagináveis que o examinador pode cobrar na sua prova. Então, se você assistir essa aula até o final, com bastante atenção, com bastante calma, com bastante compreensão, eu tenho certeza que você estará muito competitivo. Bacana? Vem comigo, então vamos lá, né? Então, Conselho Monetário Nacional, né? Isso aqui é a nossa segunda aula. A primeira aula é o Sistema Financeiro Nacional. E agora nós começaremos o quê? Estudar todas as entidades pertencentes ao Sistema Financeiro Nacional. Então, você tem que assistir essa aula na sequência. E eu não vou misturar assunto, né? Por exemplo, nesta aula a gente vai falar tudo do Conselho Monetário Nacional. Vamos lá, uma pequena resenha. Você já sabe, você assistiu a primeira aula nossa, né? Então, nós temos aqui, o Conselho Monetário Nacional, ele é um órgão normativo. Ele é um órgão normativo superior, ele é um órgão estratégico, ele está no topo da pirâmide hierárquica, né? Professor, Conselho Monetário Nacional, bacana. Quais são os produtos do Conselho Monetário Nacional? Primeiro produto, moeda, né? Quando a gente fala moeda, né, nós estamos falando o quê? De reais, quantidade dos meios de circulação, né? Crédito, né? Principalmente aqui, eu posso resumir para vocês, que é a política de empréstimos, né? Olha aí, e financiamentos, né? E financiamentos aí existentes no Brasil. Quando nós falamos aqui capitais, nós estamos falando o quê? Das SAs. Ah, professor, SAs, estamos falando o quê? Das ações, né? Mercado acionário, importantíssimo, né? Quando nós falamos câmbio, nós estamos falando de quê? De moeda estrangeira. A moeda estrangeira, aí vamos colocar aqui a principal delas, né? Ó, o dólar, né? O dólar. Então, são produtos de regulamentação de quem? Do Conselho Monetário Nacional. Prof, por que essa explicação? É muito simples, né? Porque órgãos normativos dentro do Sistema Financeiro Nacional, nós temos mais dois. Nós temos o Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Qual que é o produto dos seguros privados? Seguros. E qual que é o produto do Conselho Nacional da Previdência Complementar? Previdência fechada. Ó, fechada. Se colocar aberta aqui, está errada, né? Claro que nós iremos abordar esse assunto na aula específica, né? Tudo bem. Então, esse aqui é um órgão superior, estratégico, né? Ele tem, para fazer acontecer, para fiscalizar as suas decisões, ele tem, né, dentro da estrutura, dois grandes órgãos para fazer acontecer. Né? Vamos dizer assim, o Banco Central do Brasil, e nós temos aqui, quem mais? O Conselho, a Comissão de Valores Mobiliários. Né? O Banco Central do Brasil, dentro desses quatro produtos, isso aqui é muito importante ter essa visão sistêmica da coisa, para vocês entenderem, ele vai, principalmente, ele vai ser o gestor da política monetária, vai cuidar da moeda, principalmente do crédito, né? E do câmbio. E do câmbio. Professor, e a CMV? A CMV, ó, mercado de capitais, mercados acionários, né? E claro, aqui nós vamos ter aqui os órgãos operadores, a operação. Tá? Entre elas aqui, todos os bancos, né? E aqui, Bolsa de Valores, né? Vários. Né? Então, nosso estudo vai ser esse aqui. Primeira aula. Nós estudamos aqui, só para vocês entenderem, Sistema Financeiro Nacional, né? Primeira aula. Segunda aula, esta, nós vamos falar o quê? Do Conselho Monetário Nacional. Terceira aula, próxima aula, vamos estudar tudo sobre o Banco Central. O que acontece? Hoje nós estamos passando uma situação atípica.
Então, esta aula aqui eu já trago todos os conceitos necessários para que o aluno faça uma compreensão do que nós estamos passando, principalmente os efeitos aí do vírus, do Covid, né, 19, ou mais famoso aí, coronavírus, né. Então, olha só, Banco Central, uma aula só, o aluno vai ter condições de entender Banco Central? Não, na sequência, cenas para os próximos capítulos, né, uma aula de Banco Central, depois nós teremos uma aula de política monetária, tá, importantíssimo. Nós vamos ter uma aula sobre o Copom, né? E, claro, sobre taxa Selic vinculada aí, principalmente ao Copom, na sequência. Depois, isso aqui tudo no bloco do Banco Central. Então, 3, 4, 5, 6. A 7ª aula em diante, nós vamos falar de bancos, tudo de bancos, aí vai embora. Mas o aluno já vai ter uma compreensão do sistema financeiro nacional como poucos. Como poucos, pode ter certeza disso. Tudo bem? Então, objeto de estudo hoje, Conselho Monetário Nacional. Resumindo, ele é um órgão normativo máximo, né? Quais os produtos dele? Moeda, crédito, capitais e de câmbio. Não se confundir com outros 2 conselhos que nós temos, né? Ah, professor, é muito bom ter essa visão esquematizada, geral, exatamente, para o aluno ter a compreensão, né? Eu sempre falo, quando você consegue entender, você consegue compreender, é muito mais fácil fixar o conteúdo. E passa em concurso público aquele aluno que fixa conteúdo, né? Então vamos lá. O que é Conselho Monetário Nacional? Já falei, né? Conselho Monetário Nacional, órgão superior, está no topo máximo do sistema financeiro nacional, que tem a responsabilidade de formular a política de moeda, produto moeda, crédito, né, moeda e crédito, objetivando a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico do país. Então, olha só, 2 grandes objetivos do Conselho Monetário Nacional. Primeiro, estabilidade da moeda. O que significa, gente? Estabilidade da moeda. Ela não ter uma moeda inflacionada, né? Você eliminar a inflação. O que é inflação? Excesso de dinheiro em poucos produtos. Você tem que ter um equilíbrio. A gente vai falar muito sobre isso, cara, nessa aula, né? E outro objetivo, o que acontece? Nós vivemos num país capitalista, né? Então, ele vai suprir entre moeda e crédito para quê? Para que o país faça o seu desenvolvimento social, econômico e social do país. Isso precisa de recursos, de capital. E o Banco Central está nessa política. A gente vai explicar para vocês, né? Vamos lá. Primeiro, tá? Fundação, tá? O banco sempre existiu o Conselho Monetário Nacional? Não. Ele foi criado em 64, pela Lei 4.595, né? Era antigo o quê? Antigo Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito, né? Vamos lá. Seção histórica, para o aluno entender, porque o examinador pode querer cobrar isso de vocês, né? Então, nós temos aqui um marco, tá, importantíssimo, que é 1964, tá? Então, está aqui. Então, antes, tá, nós tínhamos o quê? O Conselho, tá, da Superintendência da Moeda e do Crédito, tá? Moeda e do Crédito. Vamos ver se é esse mesmo nome aqui, desculpinha aí. Moeda e crédito, exatamente, né? Vamos lá. O que aconteceu? Ele se transformou, a partir de 64, na onde? No Conselho Monetário Nacional. Tem mais? Tem mais. Essa superintendência aqui, ó, Superintendência de Moeda e Crédito. Atenção, adiantando o assunto para a explicação. Ele, a partir de 64, ele passou a ser quem? Ele passou a ser aqui, ó, o Banco Central do Brasil. Tá aí, tá? Banco Central do Brasil, tá? Banco Central do Brasil. Professor, através de que lei, né? A lei, olha aí, a lei 4.595 de 64, precisamente do dia 31 de dezembro de 64 foi sancionada a lei. O que acontece? Isso aqui é um grande marco regulatório. Tá? Então, ele organizou, tá, o sistema financeiro nacional, essa lei. Por isso que a gente fala da Bíblia, né? Então, nós temos essa situação aqui. Tá? Nós temos essa situação de 64 aqui. Bacana? Fechado? Ok. Eu vou aproveitar esse quadro aqui e explicar para vocês outras coisas, né? Não, beleza. Então, está aí essa composição histórica dele. Então, antes de 64, né? Tá? Antes de 64.
Esses dois órgãos aqui pertenciam antes da administração pública direta. Depois, o Banco Central passou a ser administração pública indireta, né? Vamos colocar esse cara aqui para explicar, né? Então, esses dois aqui, tá? Eram órgãos pertencentes ao Ministério da Fazenda, tá? Ok. Se é do Ministério da Fazenda, esses órgãos aqui pertenciam à administração pública direta. Aí, o que aconteceu? A partir de 64, eles quiseram dar o quê? Mais autonomia ao Banco Central. Tá? A criação do Banco Central, ele instituiu uma autarquia que faz parte hoje, inclusive, também, da administração pública indireta. Aí, faz parte da administração pública indireta. Então, tá aí para vocês, né? E o Ministério da Fazenda, vou pegar esse cara aqui, né? Continuou sendo o quê? Ministério da Fazenda. Até 2019, que esse Ministério da Fazenda, ele passou a ser o quê? Ministério da Economia. Tá? Ministério da Economia. A gente vai explicar esse cara aqui para vocês, ó. A gente vai explicar esse cara para vocês já, né? Vou explicar para vocês já, que vou ter que apagar o quadro, né? Aliás, eu vou colocar agora, né? Então, nós temos aqui, né? Antes de 1900... Não, vou ter que apagar esse cara aqui, porque não tem jeito, aqui vou ter que escrever muito. Então, vamos lá, pela ordem, para vocês não ficarem confusos aqui. Em 64, tá? Antes de 64, nós tínhamos o Conselho da Superintendência de Moeda de Crédito, que ela foi transformada no Conselho, deu mais autonomia, mais regulamentação, através da Lei 4.595. A superintendência foi transformada no Banco Central. Para quê? Para dar mais autonomia, mais independência administrativa, tá? A independência administrativa e financeira do Banco Central, para poder gerir os seus produtos com maior rapidez, né? Bacana, Ministério da Fazenda. Ok. E aí, professor? Certo, né? Qual que é o assunto da aula? Conselho Monetário Nacional. Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, ele é um conselho. Se ele é um conselho, nós temos o quê? Participantes, nós temos membros, né? Nós temos membros, né? E aí, o que acontece, professor? Nós tivemos uma grande alteração na legislação e isso, com certeza, pode ser cobrado na prova, que é uma certeza muito grande. Então, você tem que antecipar as questões de prova, né? Vem comigo aqui, galera, né? O que acontece? A Lei 13.844, tá? 13.844. Vou ter que explicar esse cara aqui para vocês, tá? Muito importante. Então, nós temos aqui, tá? Uma data, no dia 1º/1/2019. O que tem essa data aqui, gente? Essa aqui é a data de posse do presidente Jair Bolsonaro, né? O mandato dele, tá? O que acontece? Todos os presidentes fazem isso, né? Todos os governadores, todos os prefeitos, né? O poder executivo, né? O que acontece? Quando ele assume o governo, quando ele começa um governo, ele faz uma reforma administrativa, tá? Ele faz uma reforma administrativa, né? E o Bolsonaro fez essa reforma administrativa. Essa reforma administrativa, ele mexe no aparelho do Estado, um aparelho necessário para fazer aí as suas políticas públicas, né? Então, o que acontece? Tá? No dia 1º aqui, tá? Ele editou uma medida provisória 870 de 2019. Essa medida provisória ela foi convertida em lei, tá? Que é a Lei 13.844 de 2019. Então, ela é lei. Tá? Antes de dia 1º, nós tínhamos aqui ó, o Ministério da Fazenda. Tá? Esse Ministério da Fazenda ele foi extinto e foi criado o Ministério da Economia. Tá? Economia. Tá? Então, um ministro, fabuloso ministro chamado Paulo Guedes. Né? O Brasil deve muito a esse cara. Um cara muito preparado pela função aí e o desafio que ele tem. Ok? Já viu falar que o Ministério da Economia é um superministério? Agora você vai entender por quê. Antes da medida provisória, nós tínhamos também o Ministério o quê? Da Previdência Social. Tá? Nós tínhamos o Ministério
do planejamento, orçamento, né? Vou colocar aqui, ó, do planejamento, orçamento e gestão. Nós tínhamos também o Ministério do Trabalho, né? O que aconteceu? O que essa medida provisória fez, né? Ela extinguiu todos esses ministérios, né? E criou o Ministério da Economia. E todos, praticamente todos esses produtos foram incorporados ao Ministério da Economia. Ah, professor, tudo bem, para que essa explicação toda aí, professor? Porque eu entender, né? Porque nós temos aqui agora, tá? Ó, linha do tempo aqui, tá? Só para o aluno entender, tá? Aqui, 1995, tá? Vou colocar aqui, ó, lei do plano real, que é a nossa moeda atual, né? Daqui até aqui, a composição, ó, do Conselho Monetário Nacional era a seguinte: nós tínhamos aqui o ministro da Fazenda, tá? O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, tá? Mais o presidente do Banco Central do Brasil. Tá aí, tá? Todo esse período aqui, cara, há muito tempo, né? Essa aqui era o quê? A composição do CNN. O que acontece, tá? Acontece que houve uma mudança. Então, depois aqui, né, da medida provisória de 1970 e a criação da lei, a composição ficou assim. A composição ficou assim, ó, ministro da Economia, ó, presidente do Banco Central, não mudou nada, mas o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia. Aí está aqui. Claro, esse cara aqui é o presidente, esse cara aqui é o presidente. Tá? Onde você lê Ministério da Fazenda, hoje você entende Ministério da Economia. E se você for no site, cara, no site do próprio Ministério da Economia, você vai perceber que em muitos lugares ainda fala Ministério da Fazenda, né? Que era um dos ministérios mais antigos existentes no Brasil. Então, hoje é essa composição. Então, tem que entender esse cara aqui, tá? Então, houve, por parte da administração, qual que foi a proposta política dessa reforma administrativa, né? Que o Bolsonaro ele quis o quê? Reduzir a quantidade de ministérios, né? Essa é a perspectiva, tá? Então, concentrou tudo no Ministério da Economia, tá? Então, criou, extinguiu esses ministérios e essa composição. Pronto, tá aí. Então, essa é a composição. Pode cair na prova? Cara, cai demais, cara. Cai demais, cara. Isso cai demais. Tá? Você não tem noção a quantidade de vezes, né, de que isso já caiu na prova. Eu falo isso por quê? Porque eu, aqui, professor Luiz, de Conhecimentos Bancários, né, eu trabalhei em todos os concursos de carreiras bancárias desde 2010 até a presente data. Do Brasil todo. Tá? Do Brasil todo. Tá? Então, essa aula aqui eu já ministrei diversas vezes, cara. Eu perdi a conta, né? Então, isso cai? Claro que cai, né? Detalhe, vai cair mais ainda agora porque é coisa recente, tá? O aluno estuda com material antigo, vídeo antigo, não quer pagar aí duzentão, cara, para fazer um curso top de linha, pagando vintão por mês, super atualizado, competitivo, né? Não quer, ele quer fazer o quê, né? Escolhas, né? Então, vem comigo, tá? Composição do Conselho Monetário Nacional. Então, a Lei 13.844, que é a lei da reforma administrativa do presidente Jair Bolsonaro, né? O que ele fez? Ele alterou a lei aqui, 9.069. A lei 9.069 é a lei do Plano Real. A lei do Plano Real, né, tinha estipulado o quê? A composição do Conselho Monetário Nacional, que passou a ser ministro da Economia, que é o presidente, tem que saber, presidente do Banco Central do Brasil e o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia. Tá? O secretário especial de Fazenda. Então, esse aqui é o trio que compõe esse ministério, esse conselho fundamental, né? Esse conselho fundamental. Então, só para repassar aqui para vocês, antes, né,
No artigo 8º era aqui, ó, Ministério da Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão, e nós temos aqui, ó, o presidente do Banco Central do Brasil. Pronto, tá aí, bingo, né? Falamos da composição. Ok. É um conselho? É um conselho. Tá? Sendo um conselho, eu tenho que explicar uma coisa para vocês. Como que é exteriorizado os atos administrativos do conselho, as suas decisões, tá? Então, o conselho, tá? Vem comigo, isso pode ajudar você no concurso, aqui já é macete, tá? Macete para você entender rápido as coisas, né? Então, nós temos aqui, ó, Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional vai exteriorizar suas decisões através de resoluções. Resoluções, tá? Tá aí. Ah, professor, eu posso colocar como regra básica no meu HDzinho aqui que todo e qualquer conselho ele vai exteriorizar as suas decisões através de resoluções? Bingo, positivo. Então, se é conselho de qualquer coisa, normalmente ele vai se exteriorizar através de resolução. Professor, por que você está falando isso? Porque você está numa prova, tá? Está lá no comando. Resolução número tal. Opa! Resolução número tal. Você vai ter que fazer uma conexão, um link imediatamente com quem? Quem que editou essa resolução. Vai ser quem? O Conselho Monetário Nacional, no caso, né? É um conselho, tá? Professor, por que você está falando isso? Porque nós temos um outro órgão que edita muitas decisões, muitos normativos, que é o Banco Central do Brasil. Então, o Banco Central do Brasil, tá? Ó, normalmente ele vai conversar através de circulares, tá? Através de circulares, né? E através de portarias, quando essa portaria aqui, ela é ditada unicamente pelo presidente do Banco Central do Brasil. Então, está aqui. Se na prova, na questão, você ouviu a palavra circular, opa, está falando de um documento editado por quem? Pelo Banco Central do Brasil. Falou de resolução, é um documento editado pelo Conselho Monetário. Nós sabemos que o Conselho é um órgão superior, tá? É um órgão superior normativo. Bingo. Professor, mas aonde que está escrito que o Conselho tem que exteriorizar os seus atos administrativos através de resoluções? Aqui, parágrafo 1º do artigo 8º. O Conselho deliberará, mediante resoluções, por maioria de votos, só tem 2 votos, né? Cabendo ao presidente a prerrogativa de deliberar nos casos de urgência, em relevância, interesse de referendo, né, dos demais membros. O que significa esse cara aí, né? Ele que é o seguinte, ele vai se reunir uma vez por mês, a gente vai ler esse cara aqui já, no período que não está tendo reunião, por exemplo, ele pode decidir pelo presidente, só que ele vai submeter essa decisão no conselho na próxima reunião seguinte, né? Então tá isso que fala aqui, ó. Quando deliberar de referendo, né, ou seja, sozinho o presidente do conselho, né, submeterá a decisão ao colegiado na primeira reunião que seguir aquela da deliberação. Justo, né? Ou seja, se não tivesse isso, né, ficaria engessado. Principalmente hoje aí que nós temos aí, né, cara, já pensou? Nós temos hoje uma situação aí de crise econômica muito grande, né, cara? Depressão econômica, um pandemônio que está esse negócio aí. Então tem que dar agilidade para o cara aí, não esperar uma vez de reunião e tal. Apesar que são só 3, né? E todos eles são subordinados ao Paulo Guedes, né, o ministro da Economia, né? Então ele vai lá, 2 telefonadas, ele reúne o conselho rapidamente, né? Parágrafo 3º. O presidente do conselho poderá convidar ministros de Estado, bem como representantes de entidades públicas ou privadas, para participar de reuniões, não lhe sendo permitido direito de voto. Claro, não faz parte do conselho, somente o quê? Ele vai ser o quê? Somente ouvinte, né? O conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, tá? E extraordinariamente sempre que convocado pelo seu presidente, tá? Então está aqui para vocês algumas informações, ok? E agora, treininho básico para a galera. Vamos lá. Banco do Brasil, CESP 2010. Olha só essa questão. São regulamentadas por meio de resoluções as matérias aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional. Bingo. Prof, se o lugar aqui ele colocasse Banco Central, está errado, porque Banco Central, o quê? Circular ou vice-versa, né? Ok.
Ó, normativo, ok. Todos os normativos do Conselho é de caráter público e geral. Ó, caráter público, né? E se é no caráter público, os atos administrativos têm que ser o quê? Publicados, né? Sempre divulgado no Diário Oficial da União, e na página de normativos do Banco Central do Brasil, né? O Bacen, né? Então, o Banco Central tem que publicar todas as resoluções. Professor, está correto? Mais do que correto essa questão, né? Super correto, né? Então, está aí. Primeiro assunto pago para a galera. Tá? Primeiro assunto pago pela galera, né? Primeiro assunto aí, expliquei aí a composição do Conselho Monetário Nacional, potencial questão de prova. Segundo assunto, junto ao Conselho Monetário Nacional, nós temos aí a Comog, né? Já caiu em prova? Já caiu. O que é isso? É uma comissão, tá? Comissão Técnica da Moeda e do Crédito, tá? Então, antes do Conselho, tá, você tem essa Comog, né? Que é uma comissão permanente, onde ela vai dar os preparativos para pautar as reuniões do Conselho Monetário Nacional. Está aí, pronto, né? Então ela é o quê? Junto ao Conselho, funciona, tá? É Comog, né? Ó, como órgão de assessoramento. O que é um órgão de assessoramento? O que é assessorar? Assessorar é assessorar algo a alguém. O que vai assessorar a Comog? Duas coisas, moeda e crédito, assunto de moeda e crédito. A quem? Ao Conselho Monetário Nacional, tá? Técnico, na formulação da política da moeda e do crédito do país, a Comog manifesta previamente sobre os assuntos de competência do Conselho Monetário Nacional. Então, tem uma equipe altamente qualificada que vai sempre estar pronunciando antes, né? Vamos lá. Além da Comog, a legislação prevê o funcionamento de mais 7 comissões consultivas, né? Então, nós temos aí essas comissões consultivas foram criadas também pela lei do Plano Real, salvo engano, artigo 11, alguma coisa assim, né? Professor, eu quero saber mais sobre a Comog. Cara, tá aqui o link, tá? Cara, você tem obrigação de pegar, copiar esse link lá, estudar, dar uma lida nisso aí. Eu sempre falo, cara, sempre estude na fonte, né? É a nossa principal fonte aqui, o Banco Central, porque o Banco Central vai secretariar tanto a Comog quanto o Conselho Monetário Nacional. Professor, quais são essas comissões consultivas? Então, nós temos duas comissões vinculadas ao Conselho Monetário Nacional. Primeiro, uma permanente, né? Que todos os assuntos, antes de serem pautados nas reuniões, obrigatoriamente tem que ter o parecer da Comog, que é a Comissão Técnica da Moeda e do Crédito. Além da Comog, nós temos as comissões consultivas, ou não, de consulta, né? É bem específica. E nós temos aí, né? Aí, ó, normas de organização do sistema financeiro, mercado de valores, crédito rural, industrial, habitacional, endividamento, política monetária e cambial do Brasil. São as comissões consultivas. Se na prova tiver executivas, que eu já vi questões cobrando isso, ela está o quê? Errada. Bacana, né? Vamos lá. Outro assunto importante, né? Tudo isso aqui é introdução, né? Então, vamos lá. Vamos pegar uma tela em branco aí, agora o canetão está usando, eu gosto de escrever, né? Então, nós temos aqui, ó, Conselho Monetário Nacional. Vinculado ao Conselho, temos a Comog. Tá? Fechou, tá? 10. E aí, professor? Aí, aí nós temos aqui, ó, Banco Central do Brasil, tá? Ela vai o quê? Tanto na Comog, tanto no Conselho, vai ser o secretário executivo. Aí. Ó, secretário executivo. Tá aí. Vai ser o secretário executivo de quem? Tanto do Conselho, tanto com a Comog. O que faz o secretário executivo? Tudo. Tudo. As atas, publica, site, tudo, né? Então, vai gerenciar aí, vai dar suporte aí a essas duas unidades. Então, o Banco Central do Brasil vai dar esse suporte, tá? Isso que está falando nesse slide aqui de número 11. Ó. O Banco Central do Brasil é a secretária executiva do Conselho e do Comog. Então, está aí. Então, compete o Banco Central, isso já caiu em prova, que já caiu, né? Organizar e assessorar as sessões deliberativas, né? Preparar, assessorar, dar suporte durante as reuniões, elaborar as atas e manter
seu arquivo histórico. Então, quem vai secretariar isso aqui? Pronto, né? Então, a primeira parte da aula a gente já encerrou. E agora a gente vai para a segunda parte da aula, que a gente fala de competências e atribuições. Essa segunda parte da aula cai muito em prova, né? Cai muito em prova. Vamos lá, ajuda a memória para vocês. Conselho Monetário Nacional. Quem criou o Conselho? Lei 4.595. Ele transformou, né, já falamos disso lá atrás, né, o Conselho da Superintendência da Moeda e Crédito no Conselho Monetário Nacional. Ou seja, as competências fundamentais do Conselho estão nessa lei. Olha aí, 4.595, dispõe sobre a política de instituições monetárias, bancárias, né? Cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências, né? A gente vai estudar sobre isso. Artigo 1º, a gente já viu, né? Olha aí, o Sistema Financeiro Nacional. Quem está no topo? Conselho Monetário Nacional, que é a nossa aula, né? O artigo 2º ele já fala, fica extinto, nós já lemos, né? O Conselho da Superintendência e cria o Conselho Monetário Nacional. Bacana, né? Artigo 2º. E agora, o artigo 3º e o artigo 4º, muita atenção, nós vamos passar aqui item por item desses artigos. Prof, por quê? Primeiro, já disse para vocês que dessa aula, Conselho Monetário Nacional, questão certa na sua prova. Bacana, tá aí. Tá. Então, você sabe que esse assunto vai cair na prova. Tá? E nessa aula, nós temos diversos assuntos. Tá? E eu digo para vocês que 80% de chance que os assuntos, eles querem que você saiba as atribuições, competências e objetivos da política do Conselho Nacional, Conselho Monetário Nacional. Então, ele quer saber esse cara aí. Então, está aqui. Né? Então, primeiro, vamos lá. Política do Conselho Monetário Nacional. Ok. Adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia nacional e o seu processo de desenvolvimento. Tá? Então, adaptar os meios de pagamento, né, às reais necessidades da economia nacional e o seu processo de desenvolvimento. Né? Puxa, professor, e, cara, o que esse cara aí, eu vou ter que decorar, professor, explica para mim, porque se eu entender, é mais fácil decorar, memorizar, né? Então, vamos lá. Então, o que está falando aqui? Né? Então, ele está falando aqui, meios de pagamento. Tá? Os meios de pagamento, temos vários meios de pagamento. Então, eu vou colocar entre aspas aqui, dinheiro em circulação. O Sistema Financeiro Nacional, então está aqui. Tá? Aí ele fala, né? Ele fala adaptar os meios de pagamento, né, às reais necessidades da economia nacional. Então, temos aqui, economia nacional. Tá? Quando a gente fala economia nacional, nós estamos falando o quê? De produtos e serviços disponíveis na economia. Então, o que ele está falando aqui? O item 1, primeira hipótese, adaptar, ou seja, né, que a quantidade de dinheiro seja mais ou menos aqui o quê? É necessária e suficiente para comprar produtos e serviços. Isso aqui é o quê? Estabilidade da economia. Tá? Estabilidade da economia. Aí você tem um segundo caso, onde você tem muito dinheiro em circulação, tá? E você tem poucos produtos para serem vendidos. E aí, prof do coração, o que vai acontecer aqui? Então, olha só a situação. Olha a situação aqui, gente. Você tem muito dinheiro em circulação e você tem o quê? Tem muito dinheiro na praça e tem pouco produto. Cara, vai acontecer um processo o quê? De inflação. Tá? Ou seja, os produtos serão vendidos com valor acima do que realmente vale. Tá? Inflação. Tá? Terceira hipótese, olha aí. Você tem pouco dinheiro e muito produto. Tá? Se você tem muito produto e pouco dinheiro, o que vai acontecer com o valor desse produto aqui? Deflação.
deflação, recessão. Nem inflação e nem deflação, tá? Cara, não é, tanto um quanto o outro não é recomendado. Nós temos que ter aqui o valor real da economia, porque no outro aqui, um ou outro vai estar ganhando, tá? Vai ter o desequilíbrio. Então, essa aí é o objetivo da política. Então, adaptar os meios de pagamento, né? Lá. Agora, estamos falando de muitos assuntos atuais, né? Muitos assuntos atuais, a gente vai falar sobre isso, né? Então, o Conselho Monetário Nacional tem essa política. Então, isso justifica muitas coisas que estão acontecendo hoje aí, que a gente vai estar falando aí para vocês aí no decorrer dessa aula. Tá? Vocês vão entender esses caras aí, né? Isso é muito importante, porque eu sou professor, cara, eu tenho aí 5, 6 negócios aí, eu vou contar para vocês, fica tranquilo aí, tá? Então, é essa adaptação dos meios, tá? E, claro, as autoridades monetárias controlam esse dinheiro aí. Então, isso aí que é primeiro. Então, vai cair na prova, você não vai esquecer nunca mais. Adaptar o volume dos pagamentos às reais necessidades da economia nacional. Tá? E o seu processo de desenvolvimento. Quando você tem um desequilíbrio, você impacta o quê? No desenvolvimento nacional. Né? Vamos lá. Regular. Olha aí. Regular o valor interno da moeda. Tanto prevenindo ou corrigindo os surtos inflacionários ou deflacionários de origem interna ou externa, as depressões econômicas e outros desequilíbrios oriundos de fenômenos conjunturais, né? Ou seja, nós estamos hoje passando aí por um momento aí crítico, né? Pandemia, quarentena daqui, quarentena dali e assim por diante. Então nós temos aí, ele vai regular o valor interno da moeda, tá? O valor interno da moeda, ele vai regular o valor interno da moeda. Bacana? Então ele tem como fazer isso? Sim, moeda tem custo, tem um custo da moeda, né? Ok. BNB, FGV 2014, cargo de escriturário. Olha só. O Conselho Monetário Nacional é um órgão superior do sistema financeiro nacional. Ok. A política do sistema, política do Conselho Monetário objetiva, né? Quando, no comando da questão, tá? Atenção, falar política do Conselho Monetário Nacional, você tem que fazer um link, uma conexão, tá? Com o quê? Com o artigo 3º da Lei 4.595 de 64. Tá? Vamos lá. Ok. Vamos lá. Letra A. Regular o valor interno e externo da moeda. Tá? Olha aí. Regular o valor interno e o valor externo da moeda. Cara, regular o valor interno e externo da moeda é o quê? Uma diretriz da política. Artigo 3º, inciso 2º. Tá? Então, pronto, já chama a resposta. Vamos ler mais. Controlar exclusivamente o fluxo de capitais estrangeiros. Está errado. Não é exclusivamente, né? Inclusive é o seguinte, quem vai controlar isso também é o quê? O Banco Central, né? Realizar operações de redesconto e empréstimos, né? Cara, isso aqui, ó, realizar operações de redesconto e empréstimos, né? Esse item B aqui é uma atribuição do Banco Central do Brasil, tá? Que a gente vai estudar uma a uma. Fiscalizar a interferência de outras sociedades no mercado financeiro de capitais. A ação de fiscalização não é uma ação estratégica do Conselho Monetário Nacional. Ela é tática, né? É um órgão supervisor. Inclusive, isso aqui é uma atribuição de quem? Em especial da Comissão de Valores Mobiliários, né? Emitir papel moeda, tá? E moeda metálica, né? Emitir, esse cara aqui, é uma atribuição do Banco Central do Brasil. E nessa aula nós vamos estudar isso com mais detalhes. Então, o gabarito correto é a letra A, tá? Regular o preço aí, regular o valor interno e externo da moeda, né? A moeda tem um custo, a gente vai explicar com mais detalhes ainda como é que se dá esse cálculo do custo da moeda, né? Cálculo da moeda. Então, gabarito, letra A. Regular o valor externo da moeda e o equilíbrio do balanço de pagamento do país, tendo em vista a melhor utilização dos recursos da moeda estrangeira, né? Então, olha aí, regular o valor externo da moeda, professor, né? Vamos falar desse cara aqui, né?
Como assim, professor? Vamos colocar aqui, ó, Brasil, tá? Ó, Brasil. Qual que é a moeda do Brasil? Reais. Tá? Vamos colocar aqui mundo, né? Em especial, nós estamos falando da moeda universal do mercado internacional, que é o dólar, né? Tá aí, né? Vamos lá, né? $1 custa quantos reais? Isso é o valor da moeda, tá? Isso é o valor da moeda, tá? Então, quem regula isso, né? É claro, quem vai realmente fazer acontecer é o Banco Central, mas quem vai dar as diretrizes vai ser quem? Vai ser o Conselho, tá? Vamos colocar aqui R$ 5? Não, para, né? Vamos colocar o meu sonho de consumo, né? Que no Brasil custe o quê? Ó, a cada R$ 3,50 você consiga comprar $1. Então, esse é o custo do dólar, né? Ok, né? E o equilíbrio do balanço de pagamentos do país, tá? Então, Brasil e mundo, né? Então, temos aqui, ó, balança, né? Ó, de pagamentos. O que acontece? Diretamente vinculada, né? Não só somente, mas diretamente vinculada à exportação e importação. Quando o Brasil vende, ele exporta. Quando o Brasil compra, ele importa. Tá certo? Claro que o valor dessa taxa aqui, que é estipulada pelo Banco Central através da metodologia do câmbio flutuante, né? É uma das hoje aí utilizada pelo Brasil, que já usamos várias outras, tem a balança de pagamentos, né? Então, quando o Brasil exporta mais do que importa, você tem um saldo positivo, né? E quando acontece ao contrário, você tem um saldo negativo, né? Graças a Deus, o Brasil aí há muito tempo tem saldo positivo na balança comercial, ou seja, entra dólar no país. Quanto mais dólar entra no país, a tendência é que o real fica cada vez mais barato, tá? Mais barato, né? Então essa aí é um dos mecanismos, então regular o valor, né, externo da moeda, né? Puxa, professor, estou entendendo esses negócios, está entendendo? Fica mais fácil você memorizar. Você não vai errar nenhuma questão, pode ter certeza. Vamos lá, continuando. Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, quer públicas, quer privadas, tendo em vista propiciar nas diferentes regiões do país condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico da economia nacional. Então, ele vai orientar a aplicação em instituições financeiras, né? Ele coloca assim, tipo, ó, quer públicas, quer privadas, vamos colocar uma instituição, qualquer uma, né? Então, ele vai falar o seguinte, olha, instituição pública e privada, né? Resolução do Banco Central, do Conselho, você deverá aplicar prioritariamente, né, 20% dos seus recursos destinados, tá? Você tem que ofertar destinados aí a pequeno e microempresários no país. Pronto. Essa é a regra geral. Lá do norte, por exemplo, você vai ter que, eu falei 20, lá tem que ser 35%. Ele quer fomentar isso. Então, tudo isso é para quê? Para desenvolver o país, gerar empregos, né? Próxima, né? Olha aí, propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros com vistas à maior eficiência do sistema de pagamentos e à mobilização de recursos, né? Então, aí, ele quer sempre o quê? Modernização e eficiência, né? Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, né? Olha que coisa legal, zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, né? Ok, né? Vamos explicar esse cara aqui para vocês, né? Então, vamos pegar aqui, ó, instituições financeiras. Me fala um nome, cara, aí. Ele fala o seguinte, ó. Vamos falar aqui, Banco A. Tá? Vamos supor que esse Banco A, já estou explicando esse cara em uma lá da frente, tá? Ele tem como patrimônio líquido, tá? Aqui, ó, 500 milhões de reais, tá? 500 milhões de reais. Então ele fala, ó, eu estou zelando por você, tá? Eu estou zelando por você, Banco A, eu conselho, tá? Claro que quem vai operacionalizar isso e fiscalizar vai ser quem? Vai ser o Banco Central. Então ele fala o seguinte, o Conselho Monetário Nacional, ele fala o seguinte, visando a sua liquidez e solvência, você somente vai poder emprestar 40% do seu patrimônio líquido.
até 40%, né? Para que isso? Olá, meus amigos, minhas amigas, desculpa interromper seus estudos, mas este vídeo é um vídeo promocional para você ter conhecimento, ter uma ideia, a qualidade e a seriedade dos cursos aqui da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos somos um site super especializado em concursos de carreiras bancárias. Nós aqui da LAC, desde 2012, nós oferecemos cursos focados para o concurso do BASA. Desde 2012 até a presente data, nós tivemos muitos alunos aí, centenas de alunos aprovados, né? E nós temos uma promoção muito grande, um curso, gente, fora de série, um curso com centenas de aulas focadas no concurso do BASA, por apenas 10 parcelas de R$25. É isso mesmo. Venha fazer o nosso Personal Coach. O Personal Coach é um estudo em regime de metas, onde a gente tem todo um trabalho pedagógico, um trabalho de administração, onde a gente estipula metas de aula de segunda a segunda para o aluno. De forma que, se o aluno conseguir, tá certo, cumprir essa meta aí, tenho certeza que ele ficará competitivo. Bacana? Então vem estudar conosco aqui na LAC Concursos, tem um link aqui para você fazer a sua matrícula. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique lá.